Bom, esse trabalho tem como objetivo a implementação do sistema fuzzy, utilizando máquinas de inferência Mandane e Sugeno. Então, para a máquina Mandane foi utilizado o software Visual Studio, a linguagem Python e a biblioteca Scikit-Fuzzy. O sistema representará um aplicativo de Uber, onde o motorista receberá um bônus de 0,25% para cada viagem, dependendo das avaliações feitas pelo cliente em três características sobre aquela viagem. Então, como variáveis de entrada no nosso sistema, ou seja, características que serão avaliadas, foram definidas as variáveis direção, representando a qualidade da direção, a variável simpatia, representando a simpatia do motorista, e a variável veículo, representando o estado do veículo. Como variável de saída, foi definida a variável bônus, representando o valor adicional que o motorista receberá. Na máquina de diferença Mandane, como métricas foram utilizadas a operação de mínimo na etapa de implicação, a operação de máximo na etapa de agregação, e o cálculo do centroide foi utilizado como métrica na defusificação. Então, para a variável simpatia, foram definidas suas funções de pertinência como sendo trapezoidais. Para a variável direção, foram definidas funções gaussianas. Para a variável veículo, funções de pertinência triangulares. Assim como para a variável bônus, também foram definidas funções triangulares. Aqui podemos ter uma noção mais visual das funções de pertinência para cada variável. Temos aqui a variável veículo, com funções triangulares. A variável simpatia, com funções trapezoidais, a variável direção com funções gaussianas e a variável bônus também com funções de pertinência triangulares. Em seguida foram definidas 33 regras, evitando redundâncias e tentando dar a maior base de conhecimento possível para o nosso sistema. Então várias combinações de entrada foram feitas, todas utilizando a operação de AND. Em seguida foram estabelecidos 3 valores aleatórios de entrada. Então foi estabelecida uma nota igual a 4 para a variável simpatia, uma nota igual a 8 para a variável direção e uma nota igual a 5 para a variável veículo, gerando-se uma saída igual a 15,58, sendo o valor do bônus que o motorista receberá. Em seguida pode ser mais uma vez visualizadas as funções de pertinência, dessa vez analisando o valor de entrada para aquela variável. Então para a variável simpatia, como o valor de entrada foi igual a 4, podemos ver que o coeficiente de pertinência para a simpatia baixa será igual a 0, enquanto que para a simpatia média será igual a 1. Para a variável direção, a mesma lógica pode ser utilizada. Então, como a entrada para essa variável foi igual a 8, teremos aqui o coeficiente de pertinência para a direção boa, como sendo esse valor aqui. E o coeficiente de pertinência para a direção ótima, como sendo esse valor menor. Para a variável veículo pode ser feita o mesmo raciocínio, então teremos para uma entrada de veículo igual a 5, esse coeficiente de pertinência para variáveis veículo ruim e veículo bom sendo iguais. Em seguida, analisando o gráfico da variável de saída bônus, podemos ver a área resultante da agregação e o centroide dessa área, sendo representado por essa linha preta próxima ao valor 15, que foi o valor obtido na saída do nosso sistema fuzzy. Por fim, foram plotadas as superfícies de mapeamento. Então, primeiramente, analisando a superfície das variáveis direção e veículo, que é a seguinte, e das variáveis veículo e simpatia, que é a seguinte superfície. Por elas serem mais parecidas entre si, vamos fazer uma análise conjunta. Então, podemos ver que valores de saída elevados dependerão de ambas as entradas com valores elevados. Para valores intermediários de entradas, teremos valores intermediários de saída. Para valores baixos de entrada, teremos valores baixos de saída. Então, a saída dependerá do comportamento de ambas as duas variáveis de entrada de forma igual. Por outro lado, analisando a superfície de mapeamento das variáveis simpatia e direção, podemos ver um comportamento um pouco diferente. Então, teremos uma superfície com maiores oscilações e teremos regiões de saída elevadas, onde apenas uma das duas variáveis de entrada está com valores elevados, enquanto que a outra está com valores baixos. Portanto, podemos definir a variável definida por esse eixo como sendo a mais importante e a mais determinante no valor do bônus do motorista. Para a máquina de inferência Sugeno, foi utilizado o mesmo problema de exemplo da máquina Mandane, e para realizar sua implementação no MATLAB, foi utilizada a funcionalidade Fuzzy Logic Design para inicialmente implementar a máquina Mandane exatamente igual a que foi implementada em Python, e depois utilizar o método Convert to Sugeno para criar a máquina Sugeno de acordo com essa máquina Mandane. Então, ao executar o comando, nós podemos observar que a máquina Sugeno foi criada com as funções de pertinência exatamente iguais às funções da máquina Mandane que foi implementada em Python, e também com as mesmas regras que foram implementadas.
O método de implicação foi o mínimo e o método de agregação utilizado foi o máximo, que são padrão do MATLAB, e o método de defusificação utilizado foi esse W-Taver, que é do MATLAB, e ele basicamente significa o cálculo da média ponderada para os valores de saída das regras. Bom, passando agora para a parte de resultados da nossa máquina de inferência Sugeno, a fins de comparação, nós vamos aplicar a mesma entrada às duas máquinas. Aqui do lado direito a nossa máquina Sugeno e aqui na esquerda a máquina de inferência Mandani. Nós aplicamos a mesma entrada, né, 478 e 478, que se refere respectivamente ao veículo, à simpatia e à direção, e nós podemos ver que para essa entrada o resultado deu igual, que é o bônus, né, deu o mesmo, que é 15.7, e aqui também 15.7. Mas esse é para uma entrada. Nós fizemos outras simulações e nós obtivemos esse resultado, que está no relatório, que muitas vezes deu igual, mas algumas vezes parecida. E nós podemos ver aqui que são basicamente bem similares, são proporcionais as duas máquinas, e nós podemos ver isso através da nossa superfície de resposta, que nos dá aqui o resultado de todas as possibilidades das entradas de simpatia e veículo, para esse caso, né, simpatia e veículo. E nós podemos analisar aqui que são superfícies de resposta bem parecidas, bem similares. Mesmo a nossa máquina de inferência Sugeno não tendo funções de pertinência em sua saída e também não tendo alterações nos valores dos hiperparâmetros, né, que quando o MATLAB converteu a máquina Mandani em Sugeno, ela zerou os valores de A e B e deixou apenas C, que corresponde ao ponto médio, né? Nós podemos ver aqui que, por exemplo, no alto, o ponto médio é 18,7 e aqui, ó, 18,7, que basicamente é zerar os valores de A e B e deixar só o valor de C, que é 18,7. E mesmo assim, os valores das saídas das duas máquinas deram bem parecidos, né? O que nós podemos fazer na máquina Sugeno é, por exemplo, aplicar uma machine learning nos seus hiperparâmetros e fazer uma otimização para, por exemplo, para pegar os resultados de de um Sugeno e, por exemplo, aplicar em uma classificação. E é isso.